Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, gostaria de começar esta homilia com uma imagem poderosa. Imaginem uma terra seca, rachada, esperando ansiosamente pela chuva. Durante meses, o solo endurecido implora por água. Então, um dia, as nuvens se acumulam, o vento sopra e, finalmente, a chuva cai. Lentamente, as rachaduras desaparecem, a terra se torna fértil e as sementes adormecidas despertam para a vida. Esse ciclo natural nos ensina algo profundo sobre a palavra de Deus e sobre a oração, os temas centrais das leituras de hoje. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos traz uma mensagem cheia de esperança e certeza. Assim como a chuva desce dos céus e não volta sem antes cumprir sua missão de fertilizar a terra e dar fruto, a palavra de Deus nunca retorna vazia. Essa é uma promessa divina. Quando Deus fala, sua palavra tem um efeito transformador. Ela penetra os corações, toca as almas e realiza aquilo para o qual foi enviada. Mas há um detalhe: a terra precisa estar pronta para recebê-la. Assim como a chuva é inútil para um solo endurecido, a palavra de Deus não pode frutificar em um coração fechado, distraído ou indiferente. Quantas vezes ouvimos o Evangelho, mas não o deixamos criar raízes em nós? Quantas vezes Deus nos fala através das Escrituras, de um amigo, de uma homilia, mas permitimos que sua palavra passe como vento, sem impacto? Isso nos leva ao Evangelho de hoje, onde Jesus nos ensina a orar. Ele nos adverte contra as vãs repetições, contra uma oração mecânica, vazia, como faziam os pagãos, acreditando que seriam ouvidos por multiplicar palavras. A oração verdadeira não está no muito falar, mas na profundidade do coração que se abre para Deus. E então Jesus nos dá o presente mais valioso, a oração do Pai Nosso. Essa não é apenas uma prece a ser repetida, mas um modelo perfeito de como devemos nos dirigir ao Pai. Vamos explorá-la com atenção. Pai Nosso que estais nos céus. Aqui Jesus nos ensina algo revolucionário. Podemos chamar Deus de Pai. Ele não é um ser distante, impessoal, indiferente. Ele é um Pai amoroso, que cuida de nós, que se preocupa com nossas necessidades, que nos quer próximos dele. Não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Santificado seja o vosso nome. A santidade de Deus já é perfeita em si mesma, mas aqui pedimos que nós possamos reconhecer e proclamar essa santidade em nossas vidas. Que tudo o que fizermos glorifique o seu nome. Venha a nós o vosso reino.
Aqui expressamos nosso desejo de que Deus reine em nossos corações, em nossas famílias, em nossa sociedade. Mas também nos comprometemos a trabalhar para que esse reino se torne realidade no mundo, vivendo conforme os mandamentos do Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes rezamos essas palavras sem refletir? Aceitar a vontade de Deus significa confiar, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. É um ato de fé e de abandono. Assim como Jesus no Getsêmani disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Devemos aprender a entregar nossas vidas nas mãos de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui pedimos o essencial, aquilo que realmente precisamos. Não pedimos luxo, riquezas, poder, mas o pão diário, o sustento material e espiritual. E é um pedido no plural: não peço só para mim, mas para todos. Isso nos lembra da necessidade de partilhar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a parte mais desafiadora da oração. Pedimos a Deus que nos perdoe, mas com uma condição: assim como nós perdoamos os outros. Não há como querer misericórdia para nós se não estamos dispostos a concedê-la. O perdão é a chave que nos liberta. Guardar rancor é como carregar um peso desnecessário. Quando perdoamos, nos tornamos mais leves, mais parecidos com Cristo. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sabemos que o mal existe, que somos fracos e que muitas vezes somos atraídos pelo pecado. Mas Deus nos dá força para resistir. Quando nos voltamos a Ele, quando nos colocamos em oração, Ele nos fortalece e nos conduz pelo caminho da vida. A oração do Pai Nosso é muito mais do que palavras ditas automaticamente. Ela é um convite a viver em sintonia com Deus, a confiar nele, a buscar o essencial, a perdoar e a resistir ao mal. É a oração perfeita, ensinada pelo próprio Cristo. Agora, irmãos e irmãs, voltemos à primeira leitura e à imagem da chuva. A palavra de Deus caiu sobre nossos corações hoje. Como foi recebida? Como um terreno árido e endurecido que não absorve a água? Ou como um solo fértil que se abre e deixa a semente germinar? Assim como a chuva faz crescer as plantas, a palavra de Deus, quando acolhida com sinceridade, faz crescer em nós a fé, a esperança e o amor. Mas para isso, é preciso disposição, abertura e perseverança na oração. Convido cada um de vocês, ao longo desta semana, a rezar o Pai Nosso com mais atenção, com mais amor, refletindo sobre cada palavra, sobre cada pedido. E mais do que isso, vivam essa oração. Perdoem de coração. Confiem na vontade de Deus. Peçam apenas o necessário. Trabalhem para que o reino dele se manifeste no mundo. Se fizermos isso, então a palavra de Deus, como a chuva sobre a terra sedenta, cumprirá sua missão em nossas vidas, nos transformando, nos fortalecendo e nos conduzindo para mais perto do Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos solo fértil, a acolher sua palavra com amor e a viver com fidelidade a oração que Jesus nos ensinou. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.